A torre da adversidade mudou aqui no The Ring Waves, eles adicionaram mais 2 fases aqui pra gente fazer. Eu vou estar trazendo um guia hoje explicando tudo sobre ela e como você pode estar otimizando para conseguir o máximo de recompensas nela possível aí. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom galera, nessa última atualizaçãozinha que teve, eles modificaram a torre e agora a gente tem mais 2 fases aqui no modo Hazard, né, que seria um modo mais difícil aqui, onde os mobs vão ser level mais alto, né, level 100 aqui, como vocês podem ver, ó. E o que acontece? Vocês podem reparar que essas duas últimas aqui, elas são indiferentes a atributos, tá? Por exemplo, você não vai ter buff de atributo igual essas aqui de cima. Essa aqui é buff de Havok, Aero, essa aqui é a mesma coisa, porém essas duas últimas não, o que deixa você mais livre para poder utilizar times aqui. Eu vou explicar primeiro como que eu faço sempre para concluir essas primeiras aqui, tá? Sem usar muito time. Eu vou mostrar aqui, ó. Primeiro, pessoal, nos 3 primeiros andares, eles são bem fáceis de concluir. Qualquer personagem gratuito, né, o free to play, o personagem 4 estrelas, você consegue fazer. Eu geralmente uso a Xincha, a minha Xincha ela tá buildada, ela é muito forte, ela faz basicamente os 3 andares sozinha, se você quiser. É que eu já usei ela aqui no outro, ó. Então eu uso a Xincha nos 3 primeiros andares, ela faz sozinha, igual eu falei, não precisa nem de time. E aí no último, que seria os mobs levels maiores aqui, né, geralmente o boss, eu utilizo um time que eu já tenho fechado. Geralmente um time ou do buff aqui, do atributo, né, que tá pedindo, ou um que seja contrário ao elemento do mob. Por exemplo, aqui, nesta torre aqui, seria esse macaco aqui de aero. O que acontece? Se eu utilizar o time aero, ele mesmo não tendo o debuff aqui, ele vai ter mais resistência a esse elemento. Então o correto seria você utilizar um time de Fusion, ou um time Eletro, ou um time de Glacio, mas nunca do elemento do boss, tá? Você sempre tem que evitar isso, até porque eles vão tomar bem menos dano dos seus atributos aí. Então olha lá, aqui eu utilizei a Xincha. Por último, meu time do Cachorro. Aqui no começo eu utilizei a Yang Yang e essa outra aqui. Yang Yang e a... Ai, gente, pelo amor de Deus, é muito nome com I, eu não lembro, tá? Inlin? Não. Pô, pera aí, eu vou ter que olhar o nome da personagem aqui, porque não é possível. Pera aí, me dá 2 segundos aqui, galera. Bom, depois de olhar, eu achei o nome dela, é Jianxin, tá? Então, é a Yang Yang e a Jianxin, mas você pode utilizar, como eu falei, qualquer 4 estrelas que esteja mais fortinho aí. Você pode colocar qualquer DPS que seja dessa área. A Danjin é muito forte, então se você tiver uma Danjin forte e uma Xincha, você consegue concluir os 3 primeiros bem tranquilo aí, tá? Outra opção também é o Rover. Se você tiver o Rover upado, você pode utilizar ele, que ele fecha aqui tranquilo também. Aí no último, como de costume, ó, eu utilizei o meu time da Zani e aí eu fui contra o elemento deles aqui, fora que eu também tinha o buff de espectro, né? Então foi bem tranquilo de concluir. Agora, pessoal, o que vai mudar é esta torre do meio. Como que eu faço para poder estar conseguindo todas as estrelas, igual aconteceu nesse caso aqui nos últimos bosses aqui? Primeiro, você vai pegar o time, você vai resetar aqui, você vai deixar ele com energia, tá? Porque, por exemplo, como eu já usei o time da Zani, eu não posso vir aqui e utilizar o time dela de novo, né? Até porque ela não tem energia para isso. O que eu fiz primeiro? Eu peguei o time da Zani, que é um time meu que é mais forte, e eu vim concluindo todos eles, mesmo que eu fiquei tipo com uma estrelinha. Depois que eu concluí, eu resetei todo o meu time, correto? E aí eu utilizei ele na comp que eu achei que eu ia conseguir concluir. Por exemplo, se eu utilizasse ela neste mob aqui, que é de espectro, eu não ia conseguir concluir as 3 estrelas, tá? Então, eu utilizei o meu time nesse último aqui, que foi mais tranquilo de fazer. Aí aqui, nesse aqui, ó, eu já tenho ainda um Cachorro e uma Inlin aqui, que é o time do Cachorro, pronto para fazer essas estrelas aqui também. Então, o negócio é você olhar os elementos do mob, entender como distribuir energia. Por exemplo, se eu tivesse usado o Cachorro e a Inlin para concluir tudo isso aqui, ou a Zani, eu não ia ter energia suficiente para utilizar eles lá naquela opção, entendeu? Então você tem que distribuir nos seus times aí, né? Por exemplo, eu tenho 2 times que são fortes, o da Zani e o do Cachorro. Então eu utilizo eles só em partes que são realmente importantes para ter o máximo de energia para utilizar eles aqui no meio, né? Que seria a mais difícil. Então você pode vir aqui e aí eu já tenho a opção de utilizar o time do Cachorro. Se eu me esforçar um pouco aqui, dá pra concluir tranquilo. Esses 2 de cima aqui, como eles têm buffs de elemento, é um pouquinho mais chato, porque eu não tenho nenhum time desses 2 elementos aqui. Mas nada que um time gratuito também não dê pra fazer 2 estrelinhas, uma estrelinha já estaria ótimo aqui, tá? Então galera, a dica é a seguinte:
Foca em distribuir as energias corretamente, utiliza os seus times fortes só quando necessário para que você tenha energia para utilizar ele aqui no centro, tá? Foca em concluir esses dois da esquerda, o da esquerda e o da direita primeiro, né? Este daqui e este daqui, que são os mais tranquilos. E aí o que restar, você vai trazendo para o centro aqui para poder estar pegando as recompensas. Como eu falei, eu consegui 27 aqui, dá para fazer mais com o time do Cochard, eu acho que eu chego uns 30, até 33 dá para fazer às vezes, tá? Se eu utilizar um time gratuito ali no centro. Mas é isso, no geral é isso, tá? Sobre times, vocês podem ver que meus times nem são tão caros assim. Eu tenho o Calcharo aqui, a Inlin e a Shorekeeper, correto? Aqui embaixo eu utilizo a Zani, a Foib e a Verina. É que aqui tá a Shorekeeper porque isso aqui é time de exploração, então... Mas são times gratuitos, ó. Aqui eu utilizo a Xincha Talki, porque a Talki buffa o dano da Xincha, a Baizia é uma suporte gratuita. Aqui é tudo time que eu peguei no mochileiro, ó. Tá vendo? Yang Yang, Jianshin, Alto buffa Aero. A Yang Yang buffa Concerto Energy. E a Jianshin buffa, se eu não me engano, Ressonância Liberation. Então eles ficam se ajudando. É só time gratuito, ó. Hover, Danjin, Verina. Então você pode montar times gratuitos que vão te auxiliar a tá aumentando ali a sua eficiência na torre, tá? Na torre de adversidade ali no caso. Uma dica importante também é você upar os personagens, pessoal. Por exemplo, eu jogo desde o início do jogo. Os meus personagens principais aqui, ó, eles já não tem mais o que upar, não tem skill pra upar, não tem nada, tá vendo? Tá tudo no máximo aqui, só suporte que não upa ataque básico, né, obviamente. Mas o restante, cara, vai upando os personagens. Se você não tiver, por exemplo, nada pra fazer, nem o recurso pra gastar com os personagens principais, porque esses personagens secundários, por mais que eles não sejam tão fortes, eles ajudam demais nessa questão de você concluir um barquinho às vezes. Às vezes o barquinho vai precisar de um personagem específico, que tá uma passiva específica lá dentro do barquinho, tá? Principalmente personagem que você tem ressonâncias. Olha só, eu tenho a Talki C6, que eu fui pegando com o tempo. Eu tenho a Xincha aqui C4, não, C5. Tem aqui também o... Cadê o mano aqui, ó? Esse cara aqui, ele é bem forte, tá? Se você souber utilizar ele, só que ele escala como defesa, então ele é um pouquinho mais diferente, ó. Quanto mais defesa você tiver, mais forte ele vai ficando, tá vendo? Então, tem várias formas de jogar o jogo, tá? Não é só personagem pago que vai deixar você forte. Você pode upar esses personagens gratuitos aqui, ó, que eles fazem muito. A Danjin, cara, até hoje, eu já vi gente fechando a torre só com ela, cara. Porque ela é muito forte, a Danjin é muito forte. Só que ela é muito papel. Se você tomar um hit, você morre. Mas se você treinar, dá pra fazer tranquilo, tá? Bom, essa foi a dica de hoje. Eu trouxe um vídeo rapidinho só porque a torre mudou e eu queria falar um pouquinho sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que isso tenha te ajudado também. Lembra de deixar o seu like, se inscrever no canal para me ajudar e considere se tornar membro para me ajudar a trazer mais conteúdos aqui para vocês. Obrigado demais por assistir esse vídeo e até a próxima.